Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo, nós vamos tratar um pouquinho de uma revisão dos esportes de invasão, tá? Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido você, vem comigo aqui. Quais são, então, os nossos objetivos, para esse vídeo? Retomar um pouquinho o conteúdo sobre os esportes de invasão e sistematizar um pouquinho, organizar esse nosso conhecimento, ver os pontos em comum que esses esportes têm, principalmente isso, identificar esses pontos em comum. Então, o que sabemos, na verdade, sobre os esportes de invasão? O que a gente pode falar sobre eles? Primeiro, o esporte de invasão ele tem um objetivo básico, que é conduzir um objeto como uma bola, mas pode ser um objeto diferente também, até um ponto determinado da quadra ou do campo adversário. Em alguns esportes, basta eu chegar até a linha de fundo do adversário. Em outros, eu tenho que chegar próximo à linha de fundo e ainda lá acertar um alvo. Por exemplo, uma cesta ou um gol, certo? Esses esportes de invasão, eles têm duas fases bem características. Vocês lembram quais são? São a fase de ataque e de defesa. Então vamos entender um pouquinho essas fases. O que é o ataque? O ataque é quando a minha equipe possui a bola e nós estamos nesse objetivo de conduzir essa bola até esse alvo, que é quando a gente vai marcar ponto. Então, quando a gente fala de ataque, a gente sempre tem que entender o seguinte: está no ataque a equipe que possui a bola. Então, a posse de bola é um determinante para dizer em que fase do jogo você está, a tua equipe está, tá bom? Então, quando eu não tenho a posse de bola, eu estou em que fase? Aí, eu estou na fase de defesa. Então, o que eu vou fazer quando eu estou na fase de defesa? Eu vou proteger o meu próprio alvo. Então, eu vou tentar, primeiro, recuperar a posse de bola, porque daí eu vou mudar de fase, eu vou deixar de defender para atacar, certo? E vou tentar evitar de todas as formas que o adversário faça o arremesso ou o chute em direção ao meu próprio alvo. Ou seja, vou impedir que o adversário marque pontos, tá bom? Então, ataque, posse de bola, condução da bola, finalização no alvo. Defesa, tentar recuperar a bola e impedir a finalização do adversário no alvo. Beleza? Ficou agora bem fácil da gente identificar as características, o que é um esporte de invasão. Um dos esportes de invasão mais conhecidos aqui no Brasil, o mais praticado no nosso país, é o futebol, conhecido como a paixão nacional. A Copa do Mundo, na verdade, é que impulsiona essa paixão, esse sentimento até que a gente pode, por muito tempo, foi chamado de sentimento patriótico dentro do nosso país, como se ser patriota seria somente torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Não é isso, Ser patriota é muito mais do que isso. Mas a Copa do Mundo de futebol é considerado ainda o maior evento esportivo do planeta. Olha que loucura. O futebol, dentro desse nosso planeta que tem o formato da bola, ele é tão popular no mundo todo que o evento máximo dele, a Copa do Mundo entre as seleções, ele é considerado o maior evento esportivo do mundo. Ele é mais importante até, ele é maior do que a própria Olimpíada, que é um evento que envolve vários esportes juntos, inclusive até o futebol, Mas a Copa do Mundo é um evento ainda maior do que a Olimpíada. E por isso que Olimpíada e Copa do Mundo nunca acontecem no mesmo ano, Elas vão fazendo uma simultaneidade para não coincidir, porque são eventos muito grandes, tá? Então, um esporte é responsável pelo maior evento esportivo do mundo, Veja que loucura, O que é esse futebol nesse nosso mundo redondo, O futebol, elementos fundamentais dos esportes de invasão: o ataque e a defesa, como nós vimos. Quem tem a bola vai atacar, quem está sem a bola vai defender. O futebol, como é um time com vários jogadores e um campo muito grande, ele tem uma organização tática bem específica.
que divide o time mais ou menos, basicamente, em defesa, meio campo e ataque. É como se a gente fatiasse o time em 3 setores. Então eu vou ter jogadores que terão uma função na defesa, né? Jogadores que terão uma função no meio campo e jogadores que terão uma função de atacantes, tá bom? As estratégias de movimento é a forma como o meu time vai se movimentar dentro do campo, tá? E a gente tem os sistemas de marcação. Esse sistema de marcação, a gente vai perceber ele em praticamente todos os esportes de invasão também, que é a marcação individual, ou o famoso 1 contra 1, e a marcação por zona, onde a minha referência não é o jogador do adversário, mas uma área do campo que eu tenho que cobrir. Então, toda vez que a bola ou um jogador adversário entrar naquela área do campo, naquela zona, eu tenho a obrigação de ser o marcador, tá bom? E a gente viu também alguns sistemas táticos no futebol. Talvez agora você tenha entendido quando você vai assistir uma partida e eles colocam lá, o time tal joga no sistema 3-5-2. Então são os vários sistemas táticos. O que isso significa? 3-5-2, 3 jogadores na defesa, 5 no meio e 2 no ataque, tá bom? Lembrando que ainda um time de futebol pode ter táticas diferentes. Ele pode defender numa determinada tática e na hora de atacar mudar a sua tática, certo? Então isso é muito comum acontecer também nos times de futebol, ok? Primeiro exercício nosso então, claro que o futebol é tão popular que a gente tinha que ter um exercício falando dele. O futebol é um esporte que na atualidade movimenta cifras monumentais e se transformou num negócio altamente lucrativo, o famoso negócio da China. A partir da década de 70, ocorreram diversas mudanças na estrutura do futebol no Brasil e no mundo. Foi a partir dessa década que o futebol foi transformado num elemento fundamental da indústria do entretenimento. Então, a partir da década de 70, por exemplo, é que as partidas de futebol começaram a ser mais televisionadas, a passar na TV. Com base nesse pensamento, explane qual a sua opinião sobre a relação do futebol e da mídia. Um tempinho para você pôr a sua opinião aí, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Como esse nosso exercício você está colocando a sua opinião, não tem como a gente conversar agora, discutir. Então eu vou deixar aqui a sugestão para você levar a sua opinião para o Meet lá com o seu professor e lá fazer essa discussão sobre a relação do futebol e da mídia atual, ok? Vamos agora andar um pouquinho mais nos outros esportes de invasão. A partir do futebol surgiu o
futsal ou futebol de salão, né? As equipes de futsal são compostas por 5 jogadores, né? O goleiro mais 4 e temos no máximo mais 7 reservas no banco. O futsal é praticado numa quadra retangular, que tem o mesmo tamanho de um outro esporte, a gente já vai ver aqui, de piso rígido e liso, tá? Os jogos da categoria adulto ocorrem em 40 minutos, 2 tempos de 20, e nas categorias menores, né, os jogos vão diminuindo um pouquinho de tempo, né? O futsal é um dos esportes mais disputados nos jogos escolares, por exemplo, né? Normalmente existem vários times de futsal, tanto no masculino quanto no feminino, nos jogos escolares. Quais são os fundamentos? Primeiro vamos entender o que são fundamentos num esporte de invasão. Os fundamentos são um grupo de movimentos técnicos, de habilidades técnicas que eu preciso ter para eu poder executar aquele esporte, para eu poder praticar aquele esporte. Então, no futsal, os fundamentos são o domínio, a forma como eu recepciono a bola, o controle que eu tenho da bola com os meus pés, a condução, como que eu levo a bola com os lados do pé, o cabeceio, o passe, o chute, o drible, que eu faço com a bola, passo pelo marcador carregando a bola, e a finta, que é quando eu passo pelo meu marcador também sem a bola, só usando o meu corpo, ok? O basquetebol. Basquetebol ele é formado por 5 jogadores em cada equipe, a partida é dividida em 4 períodos de 10 minutos, isso nós falando do basquetebol olímpico, por exemplo, ou brasileiro. Se a gente for falar da NBA, aquela liga profissional de basquete norte-americano, aí são 4 tempos de 12 minutos, tá? Talvez você assista algum jogo da NBA e vai dizer, professor, mas são 12 minutos. Na NBA, tá? Outras partidas do basquetebol são 4 de 10, tá bom? O relógio para quando a bola sai. Então, esses 10 minutos são totalmente de bola em jogo, certo? Os fundamentos técnicos. Primeiro, o controle do corpo. Eu tenho que dominar o meu corpo para eu poder fazer saídas bruscas, mudanças de direção, deslocamentos, saltos e arremessos. Então, eu tenho que ter o meu corpo controlado e em equilíbrio para eu conseguir fazer todos esses movimentos, ok? O handball. O handball ele é jogado praticamente na mesma quadra do futsal. Mas veja só, primeiro veio o handball. O handball ele é mais antigo do que o futsal, tá certo? Handball ou handebol, as duas pronúncias estão corretas, tá certo? Então o handebol ele é mais antigo do que o futsal. Quando se pensou em adaptar o futebol de campo para a quadra e criar o futebol de salão, se aproveitou a quadra de handebol, que era um esporte que já existia, para não ter que criar uma nova quadra, se aproveitou a quadra do handebol, fizeram alguns ajustes, né? Então o handebol e o futebol de salão têm praticamente a mesma quadra, com poucas diferenças, tá bom? O handebol, então, a gente pode considerar como um futebol, onde a bola sai do pé e vem para a mão. No futebol, eu não posso tocar a mão na bola. No handebol, eu não posso tocar o pé na bola, tá certo? Então, o ataque, né, as características do handebol, né, quando o meu time está naquela fase de ataque, eu vou conservar a posse de bola, vou progredir até o alvo e vou tentar uma finalização. Quando eu estou na defesa, eu vou tentar recuperar a posse de bola e impedir a finalização do adversário. Isso que a gente já comentou aqui, né? Uma característica legal do handebol é que saem muitos gols diferentes, por exemplo, do futebol. No handebol a gente não vê uma partida terminar 0-0 ou 1-0, 2-0. A média de gols no handebol é de mais de 10 gols em uma partida, tá? Outra coisa interessante no handebol é que essas duas fases de ataque e defesa, elas são bem características. Olha só, os diferentes papéis demandados nas fases ofensiva e defensiva dos esportes de invasão são bem característicos no handebol. O jogo do handebol ocorre quase sempre em uma metade do campo, sendo caracterizado por uma equipe que fica próxima à linha da área de seu goleiro, em posição de defesa, e outra um pouco mais afastada que tenta se infiltrar no campo da equipe adversária e fazer o gol.
Então, uma forma de defesa no handebol muito conhecida é os jogadores se posicionarem, né, a maior parte, pelo menos, dos jogadores se posicionarem à frente da área com os braços estendidos, criando uma parede para evitar o arremesso, enquanto o adversário tenta rodar a bola, passar a bola para tentar furar essa parede. Então, a gente vê bem característico a equipe que está com a bola na sua fase de ataque e a equipe que está sem a bola na sua fase de defesa, tentando impedir o arremesso, ok? O futebol americano, né? O futebol americano surgiu a partir do rugby, a gente já vai falar aqui, na verdade a partir do rugby e do futebol convencional, tá? Ele foi criado em 1867 nos Estados Unidos, inicialmente para ser um esporte universitário, tá? Então o primeiro jogo de futebol americano foi entre duas universidades norte-americanas, tá? Em 1912 ele daí sofreu algumas alterações já parecido com o que a gente conhece hoje do futebol, tá? Em 1998 foi criado uma instituição mundial de futebol americano e ainda em 1904 e 1932 ele foi demonstrado como esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos, tá? Em 2013 foi criada aqui no Brasil a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Você sabia que existe um torneio brasileiro, campeonato brasileiro de futebol americano? Existe sim, com várias equipes participando. Outra curiosidade do futebol americano é que a final da NFL, National Football League dos Estados Unidos, a liga profissional de futebol americano, o famoso Super Bowl, ele é o evento esportivo que unicamente, né, como evento esportivo único, mais envolve dinheiro, né? Ou seja, que mais paga, mais milionário, o evento esportivo mais milionário no país, tá bom? O futebol americano é baseado na força física de seus jogadores e nada tem a ver com o termo futebol. O nome ficou, mas ele não tem muito a ver. Ele é bem mais parecido com o rugby do que com o futebol. É um esporte que exige agilidade, velocidade, força bruta e dedicação tática de seus praticantes. O jogo é altamente coletivo. Tem jogadores de futebol americano, por exemplo, jogadores da defesa, né, que podem passar uma temporada inteira jogando aí 12, às vezes até mais jogos sem tocar na bola. Veja como é isso, né? Isso que é uma dedicação tática. Você pensa num outro esporte, ou por exemplo no nosso futebol, você ficar uma temporada inteira sem a bola passar por você, pois no futebol americano pode acontecer isso. Tem jogadores que são capazes de jogar a temporada inteira e não chegar a tocar na bola. O rugby é que deu origem, um dos esportes que deu origem ao futebol americano, mas o rugby tem origem no nosso futebol, no futebol que nós conhecemos, tá? Então ele nasceu de uma jogada em 1823 na cidade de Rugby, na escola chamada Rugby, na Inglaterra. Numa partida de futebol, um dos alunos pegou, ele não tinha muita habilidade com os pés, ele pegou a bola com as mãos e saiu correndo em direção à meta adversária. Os adversários fizeram o quê? Tentaram parar ele, agarrando ele na altura da cintura, né? Se jogando no corpo dele. Daí que surgiu a ideia do rugby. Em 1845 a gente vai ter as primeiras regras. Em 1886 é criada a instituição que vai começar a reger e organizar o rugby, né? Em 2014, né, essa instituição acaba assumindo o rugby no mundo todo, tá? Em 1900 ele tem a sua primeira tornou-se olímpico, né? Mas ele não participou de todas as Olimpíadas desde então, sofreram algumas mudanças, tá? E em 1970 foi criado aqui no Brasil a Rugby Brasil, tá? Hoje o rugby está nas Olimpíadas, faz parte da lista de esportes olímpicos, né? Na modalidade 7, diferente da modalidade Union, quando a gente tem 15 jogadores. Na modalidade 7, que é a disputada nos Jogos Olímpicos, nós temos apenas 7 jogadores em cada equipe, ok?
O rugby é um esporte coletivo de invasão, o objetivo é carregar a bola até a linha de fundo da equipe adversária e ele tem intenso contato físico. Olha que interessante, o rugby não é violento, gente. O que acontece é que ele permite um maior contato físico, diferente de outros esportes que nós vimos. A bola deve ser conduzida com as mãos, o passe deve ocorrer sempre para o lado ou para trás, nunca no rugby você lança a bola mais para frente, ou seja, não existe um lançamento para alguém que está mais à frente do que a linha da bola, né? Isso é um impedimento, ok? Somente o chute pode ser realizado para frente, mas somente o chutador ou um jogador que está atrás dele é que pode passar e pegar essa bola lá na frente. Então também não posso chutar, lançar a bola para um jogador que está lá na frente. Então no rugby não existe isso de a bola ser lançada para frente. O time tem que caminhar em bloco, tá? Invadir em bloco. Segundo exercício. Como podemos diferenciar as situações de ataque e defesa em um esporte de invasão? Cite aí alguns exemplos, tá? Passa para mim, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, você vai deixar a sua lista aí para conversar depois com os seus colegas, com o seu professor, né? Interagir aí junto com o pessoal e comparar os exemplos que você deu sobre ataque e defesa dentro dos esportes de invasão, ok? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias dentro dos esportes de invasão. O uso das tecnologias, em especial nos esportes de invasão, tem evoluído de forma impressionante ao longo da era moderna, moldando a forma como o público interage com as equipes e jogadores. Com o passar do tempo, a tecnologia vem alterando até mesmo os esportes em si. Por exemplo, a gente pode colocar aí o uso da tecnologia nesses esportes. O VAR é um uso da tecnologia nesses esportes, tá? A modificação dos estádios. Antigamente, você ia para o estádio de futebol e levava o radinho para ouvir a partida. Hoje não, você vai para o estádio de futebol e tem um telão lá na frente onde passa o reprise, as jogadas, os melhores momentos. Você consegue assistir mesmo estando, né, dentro do estádio. Então esses são os usos, as transformações que os esportes de invasão, que sempre foram esportes muito populares, estão tendo ao longo, né, dessa nossa evolução tecnológica. Isso sem falar ainda da questão dos treinamentos que vem evoluindo ainda mais com o uso das tecnologias, né? Os atletas estão conseguindo sempre melhorar o seu desempenho, melhorar a sua técnica a partir da análise dos dados que foram obtidos através do uso dessas tecnologias. Bom? Retomando então, tudo isso que a gente falou, foi bem puxada essa aula, vimos vários esportes, revisamos vários esportes, mas vamos tentar ainda retomar tudo ou resumir tudo rapidamente. São esportes cujo objetivo é a tomada de território,
setor ou quadra ou campo defendido pela equipe oponente, então você tem que invadir a quadra do adversário. Levando em conta o que foi abordado, conhecemos sobre as formas de pontuar e a mecânica dos jogos, com um enfoque mais técnico, né, para as seguintes modalidades: futebol, futsal, basquetebol, handebol, futebol americano e rugby. Existem outros esportes de invasão? Sim, existem muitos, inúmeros outros esportes de invasão. Nós tratamos aqui de alguns, tá? Talvez você possa aí pesquisar ainda outros esportes que nós podemos classificar e enquadrar como esportes de invasão. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até breve. Tchau para vocês.